Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e você está prestes a ouvir Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara e Oliver são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje: Suspiro do Orgulho. O sol ainda estava nascendo quando Nicholas estacionou o carro na entrada do rancho Blacktor, o motor roncando alto antes de silenciar. Ele desceu do veículo com a expressão fechada, ainda sentindo a mandíbula dolorida da surra que levou de Ayanna na noite anterior. O orgulho ferido doía mais do que qualquer golpe, mas ele não demonstrava. Ao invés disso, carregava a raiva como combustível, cada passo firme e decidido enquanto avançava em direção à casa principal. Oliver estava lá, como sempre, no galpão ao lado da casa. Estava com as mangas da camisa dobradas, ajeitando as ferraduras de um dos cavalos. Ele parou o que estava fazendo assim que viu Nicholas se aproximar, os olhos estreitando como se já soubesse que o irmão não trazia boas notícias. Você devia ter ficado onde estava, Oliver disse sem olhar diretamente para ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. O que quer agora, Nicholas? Eu quero respostas, Oliver, Nicholas respondeu, parando a alguns metros de distância. Sua postura estava rígida, os punhos cerrados. Quero saber por que você insiste em se meter em tudo. Isso aqui não é seu. É meu. Eu mereço mais do que ficar à sombra de vocês. Oliver largou a ferradura e se endireitou, sua altura e força física ficando ainda mais evidentes quando ele deu um passo na direção de Nicholas. Merece mais? E o que exatamente você fez para merecer qualquer coisa, Nick? Tudo o que você toca vira desastre. Você acha que isso aqui é um jogo? Talvez eu ache, Nicholas retrucou, aproximando-se ainda mais, até que eles estavam frente a frente. E talvez eu esteja cansado de brincar pelas regras de vocês. Você e Evelyn podem achar que controlam tudo, mas eu vou mostrar que estão errados. Oliver soltou uma risada curta e sem humor, balançando a cabeça. Você não quer poder, Nicholas. Quer atenção. Quer que alguém olhe para você e diga que você importa. Mas aqui está a verdade. Você não importa. Não quando tudo o que faz é destruir qualquer coisa que cruza o seu caminho. As palavras atingiram Nicholas como um soco no estômago, mas ele não se deixou abalar. Ao invés disso, reagiu da única maneira que conhecia. Ele avançou, empurrando Oliver com força pelas duas mãos. Oliver nem se moveu. Ele era sólido como uma rocha, e o empurrão de Nicholas não fez mais do que irritá-lo. É isso? É assim que você quer resolver as coisas? Por que não? Nicholas gritou, agora completamente dominado pela raiva. Ele desferiu o primeiro soco, mirando o rosto de Oliver, mas o irmão mais velho se esquivou com facilidade, agarrando o braço de Nicholas e torcendo para trás. Você nunca aprende, não é? Oliver disse, a voz agora cheia de desprezo. Sempre correndo para a briga, sempre achando que consegue vencer. Mas você nunca vence, Nick. Nunca. Nicholas usou toda a força que tinha para se soltar, girando o corpo e acertando um golpe no abdômen de Oliver. Foi um golpe sujo, mas teve efeito, por um momento. Oliver recuou meio passo, mas logo revidou, acertando um soco direto no rosto de Nicholas que o fez cambalear para trás. A luta rapidamente se tornou brutal. Nicholas atacava com toda a raiva e desespero que guardava dentro de si, mas Oliver era metódico, cada golpe calculado e devastador. Ele acertou Nicholas no estômago, depois na lateral da cabeça, e finalmente o jogou no chão de terra batida com um golpe no peito que tirou o ar do irmão mais novo. Nicholas tentou se levantar, cuspindo sangue e sujeira, mas Oliver já estava em cima dele, ajoelhando-se para segurá-lo pelos colarinhos. Você quer lutar, Nick? Então lute por algo que vale a pena. Mas tudo o que você faz é se afundar mais e mais. Você acha que é especial porque carrega o nome Blacktor? A única coisa que você carrega é o peso de suas escolhas ruins. Eu nunca tive escolhas, Nicholas gritou de volta, a voz rouca e cheia de dor. Eu fui jogado nesse maldito lugar, nessa maldita família. Eu não pedi para ser parte disso. E quem pediu? Oliver retrucou,
os olhos brilhando de raiva. Você acha que algum de nós pediu para carregar isso? A diferença, Nicholas, é que a gente lida com isso. Você, por outro lado, só reclama. Você é uma decepção, e é exatamente por isso que o pai nunca confiou em você. Essas palavras foram o golpe final. Nicholas gritou, reunindo o pouco de força que ainda tinha para acertar Oliver com a cabeça, fazendo-o recuar. Ele conseguiu se levantar, cambaleando, mas não atacou de novo. Apenas ficou ali, respirando pesado, encarando o irmão com um olhar cheio de ódio. Você pode achar que ganhou, Nicholas disse, a voz quase um sussurro. Mas isso não acabou. Nunca acaba. Oliver cruzou os braços, observando o irmão com um misto de pena e frustração. Talvez seja a hora de você aceitar que não há vitória nessa luta, Nick. Só perdas. E pelo jeito que você está indo, vai perder tudo antes mesmo de perceber. Sem mais palavras, Nicholas virou as costas e se afastou, mancando enquanto a dor se espalhava por seu corpo. A cada passo, o ódio queimava mais forte. Ele odiava Oliver, odiava Jacob, odiava o sangue que corria em suas veias. Mas, mais do que tudo, ele odiava o fato de que, no fundo, sabia que Oliver estava certo. A chuva escorria pelas janelas embaçadas do pequeno quarto de motel, acompanhando o som abafado de uma velha vitrola tocando uma balada melancólica. Nicholas estava sentado à beira da cama, as botas enlameadas ainda calçadas, enquanto a luz fraca da lâmpada amarelada iluminava seu rosto. Ele acendeu um cigarro, o gesto automático e desinteressado, e lançou um olhar casual para as duas mulheres no quarto com ele. Na outra cama, Emily, a mãe de Marianne, ajeitava o corpete de seu vestido. Apesar dos anos que haviam passado, ela ainda tinha um ar de elegância desgastada, como uma peça de porcelana que resistiu às intempéries do tempo. Ao lado dela, Grace, a irmã mais nova de Marianne, ria nervosamente enquanto colocava um disco na vitrola. Seus dedos tremiam levemente, mas Nicholas fingiu não notar. Você tem certeza que ninguém nos viu? Grace perguntou, sua voz quase um sussurro. Nicholas soltou a fumaça devagar, observando o redemoinho cinza se dissipar no teto baixo. Ele deu de ombros. Se viram, não importa. Você acha que alguém vai se importar? Todos nesse maldito lugar têm segredos sujos. Eu só sou mais um. Emily lançou a ele um olhar afiado, mas carregado de algo mais, talvez curiosidade, talvez desprezo. Você fala como se o mundo inteiro fosse contra você, Nicholas. Não acha que está sendo dramático demais para um homem da sua idade? Ele riu, um som seco e sem humor. Dramático? Eu sou prático, Emily. Sei exatamente onde me encaixo. Ou melhor, onde não me encaixo. Grace se aproximou, hesitante, os olhos brilhando com uma mistura de admiração e receio. Eu acho que você é incrível, Nicholas. O jeito que cuida dos animais. Papai sempre dizia que só alguém com um coração bom poderia ser veterinário. Nicholas ficou em silêncio por um momento, apagando o cigarro no cinzeiro cheio. Ele olhou para Grace, os olhos azuis como gelo, mas sem nenhum calor. Seu pai não me conhece. O que eu faço com os animais é porque eles não têm culpa. Eles não escolhem estar nesse mundo, mas as pessoas. As pessoas são outra história. Emily levantou-se, ajustando o vestido, e cruzou os braços. Você é cheio de ódio, Nicholas. Cheio de arrependimentos. E ainda assim, aqui está você, se afundando cada vez mais. Você nem mesmo tenta se salvar, tenta. Nicholas inclinou a cabeça para o lado, o sorriso cínico de sempre se formando em seus lábios. Salvar o quê, Emily? Um homem como eu não tem salvação. Só tento sobreviver. E, às vezes, sobreviver significa fazer escolhas que outros achariam repugnantes. Antes que Emily pudesse responder, a porta do quarto foi aberta com violência. Um grupo de homens irrompeu no cômodo, liderado por Silas, o velho rival de Jacob Blacktor. Ele era um homem corpulento, de rosto severo e marcado pelo tempo, com olhos que pareciam perfurar qualquer um que cruzasse seu caminho. Nicholas Blacktor, Silas disse, a voz carregada de desprezo. Acho que finalmente chegou a hora de acertarmos as contas. Nicholas mal teve tempo de reagir antes que dois dos capangas de Silas o agarrassem, jogando-o contra a parede. Emily gritou, mas um dos homens a empurrou de volta para a cama. Grace começou a chorar, mas ninguém prestou atenção nela.
Eu não tenho nada a ver com os negócios do meu pai, Nicholas disse entre dentes, lutando contra o aperto dos homens. Não importa, Silas retrucou, aproximando-se dele com um sorriso cruel. Você carrega o nome Blacktor, e isso é o suficiente. Jacob acha que pode controlar tudo e todos, mas eu vou começar destruindo você. Vamos ver como ele reage quando o filho adotivo dele aparecer em pedaços. Nicholas tentou lutar, mas os homens o dominaram facilmente. Eles o arrastaram para fora do quarto, ignorando os gritos de Emily e Grace, e o jogaram na carroça que estava esperando do lado de fora. O celeiro abandonado onde o levaram ficava a quilômetros de qualquer lugar. A chuva continuava a cair, agora misturada com o vento frio que cortava como lâminas. Nicholas estava amarrado a uma cadeira no centro do celeiro, o sangue escorrendo de um corte na testa. Silas se aproximou lentamente, as botas batendo no chão de madeira. Ele segurava um chicote curto, o couro reluzindo sob a luz fraca de um lampião. Você sabe, Nicholas, Silas começou, girando o chicote em suas mãos. Eu sempre admirei a sua mãe adotiva. Esther. Ela tem uma bondade genuína que é rara de encontrar. Deve ser por isso que ela te protege tanto. Nicholas levantou a cabeça, o olhar frio e desafiador. Deixe minha mãe fora disso. Silas sorriu, mas era um sorriso sem alegria. Ah, mas não é assim que funciona, garoto. Você é parte da família Blacktor, quer ou não. E cada gota do seu sangue mestiço é uma afronta ao legado deles. O primeiro golpe do chicote foi rápido e preciso, atingindo o peito de Nicholas e arrancando-lhe um gemido de dor. Silas continuou, golpe após golpe, enquanto falava sobre os erros de Jacob, sobre como os Blacktor haviam roubado tudo dele, sobre como Nicholas era apenas uma peça insignificante em um jogo muito maior. Nicholas tentou resistir, tentou manter a compostura, mas a dor era excruciante. Ele sentia cada fibra de seu ser gritar em protesto, mas, mesmo assim, não deu a Silas a satisfação de ouvir seus gritos. Você pode me matar, ele disse finalmente, a voz rouca e quebrada. Mas isso não vai mudar nada. Meu pai ainda vai acabar com você. Silas se inclinou para mais perto, o chicote pendendo em suas mãos. Talvez. Mas, pelo menos, eu vou ter a satisfação de ver o sangue dos Blacktor ser derramado antes que isso aconteça. Enquanto os capangas de Silas se preparavam para continuar a tortura, Nicholas fechou os olhos, tentando ignorar a dor e o frio que o envolviam. Ele pensou em Esther, na única pessoa que parecia se importar genuinamente com ele. Pensou em Ayanna, no misto de amor e ódio que sentia por ela. E, acima de tudo, pensou em como tudo aquilo era um reflexo da própria escuridão que carregava dentro de si. Ele sabia que, se saísse vivo dali, seria apenas para enfrentar mais um dia de batalha, tanto contra o mundo quanto contra si mesmo. O bar do Gran Montana era um refúgio para almas perdidas e uma jaula para os mais desesperados. Nicholas estava sentado em um canto escuro, com o corpo afundado em uma cadeira de madeira que rangia sob o peso de sua exaustão. O cheiro de bourbon misturava-se ao sangue seco em suas roupas, e sua mão enfaixada descansava sobre a mesa. A ausência de seu dedo mindinho ainda parecia latejar, como um lembrete cruel do encontro com Silas. Ao redor, as vozes abafadas dos frequentadores do bar eram pouco mais do que um ruído de fundo. O mundo parecia distante. Ele estava sozinho, ou pelo menos tentava estar. Não me diga que é aqui que você está se escondendo. A voz dela cortou o ar como uma lâmina fria e carregada de desdém. Nicholas ergueu os olhos lentamente, apenas para encontrar Evelyn parada a poucos passos de sua mesa. Ela estava impecável, como sempre. O vestido azul escuro abraçava suas curvas, os cabelos loiros caíam em ondas sobre os ombros, e o batom vermelho parecia uma arma por si só. Mas seus olhos eram o que o congelavam no lugar. Olhos que carregavam ódio, dor e uma pitada de algo que ele nunca poderia decifrar. Evelyn, ele murmurou, inclinando-se para trás na cadeira. Sempre um prazer. Ela riu, mas era um som vazio, cruel. Você realmente é uma piada, Nicholas. Olhe para você. Um rato fugindo por becos sujos. Ou deveria chamá-lo pelo que realmente é. Um covarde. Ele estreitou os olhos, sentindo a raiva crescer. Se você veio até aqui só para me insultar, pode ir embora. Não tenho tempo para suas jogadas de poder. Jogadas de poder. Evelyn deu um passo à frente, apoiando as mãos na mesa entre eles. Isso não é sobre poder, querido irmão. Isso é sobre justiça.
sobre o que você fez. Eu não fiz nada. Ela bufou, descrente. Nada? Você chama o que aconteceu com James de nada? Ou talvez as consequências das suas decisões, decisões que arruinaram minha vida, minha reputação, também sejam nada para você. Nicholas se inclinou para frente, ignorando a dor que latejava em suas costelas quebradas. Você não sabe do que está falando. E mesmo que soubesse, quem diabos te deu o direito de me julgar? Você não é nenhuma santa, Evelyn. Não finja que é melhor do que eu. Os olhos dela brilharam de ódio. Eu nunca disse que sou melhor. Mas eu não sou você. Não sou alguém disposto a trair minha família, a vender a própria alma por um pedaço de poder. Família. Ele riu, mas era um som amargo. Não se faça de sentimental agora. Você odeia essa família tanto quanto eu. A diferença é que eu admito isso. Evelyn se inclinou ainda mais perto, os olhos fixos nos dele. Eu não odeio nossa família. Eu odeio você. Eu odeio o que você fez. O que você continua fazendo. Você matou James, não foi? Nicholas congelou, a mandíbula apertada. Ele não respondeu, mas o silêncio foi o suficiente para alimentar a fúria dela. Eu sabia, ela sussurrou, com um sorriso cruel se formando em seus lábios. Eu sabia desde o momento que vi aquele corpo. Você é um veneno, Nicholas. E vou fazer o que for preciso para proteger o que resta da nossa família de você. Proteção. Ele riu de novo, dessa vez mais alto, quase histérico. Você não quer proteger ninguém. Você quer vingança. Quer me destruir porque não consegue lidar com seus próprios demônios. Bem, adivinhe, Evelyn, eu não vou deixar você me arruinar. Ela se afastou, cruzando os braços. Você já está arruinado, Nicholas. Olhe para você. Escondido, machucado, apodrecendo por dentro. E ainda assim, você acha que pode sair por cima. Isso seria quase admirável, se não fosse tão patético. Nicholas se levantou, sua postura cambaleante revelando o quão ferido ele realmente estava. Mas seus olhos estavam fixos nos dela, cheios de determinação sombria. Se você vier atrás de mim, Evelyn, eu não vou hesitar. Não importa quem você seja ou o que significa para mim. Eu vou te tirar do meu caminho. Ela não recuou, mesmo com o peso de suas palavras pairando entre eles como um trovão prestes a estourar. Faça isso, Nicholas. Tente. Mas saiba que, quando você cair, e vai cair, eu vou estar lá. E vou rir enquanto você implora por perdão. Eles ficaram ali, frente a frente, dois lados de uma mesma moeda, ambos consumidos por suas próprias feridas e ódios. Quando Evelyn finalmente se virou para sair, Nicholas deixou escapar um suspiro curto, sentindo o vazio ainda maior que ela deixava para trás. Ele sabia que Evelyn estava certa sobre uma coisa. Ele estava apodrecendo por dentro. Mas também sabia que, se precisasse, ele destruiria qualquer coisa ou qualquer pessoa para sobreviver. Até mesmo sua própria irmã. O salão estava lotado, como sempre acontecia nas noites de sexta-feira. Homens de chapéus gastos e camisas de algodão manchadas se reuniam para esquecer os dias árduos no campo, e o barulho era ensurdecedor. Copos tilintavam, risadas explodiam, e o cheiro de charuto misturado ao álcool pairava no ar. Evelyn entrou como um furacão, cada passo ecoando como um lembrete de que ela não pertencia àquele lugar, ela o dominava. Vestida com um casaco de lã cinza, botas de couro polido e um vestido preto que abraçava sua silhueta, Evelyn parecia tão letal quanto uma lâmina afiada. O cabelo loiro estava solto, caindo sobre os ombros como uma cascata de ouro, mas seus olhos, aqueles olhos azuis, cortantes e calculistas, eram o que faziam os homens desviarem o olhar. Exceto Silas. Ele estava no canto, com o típico sorriso de quem acha que controla a sala. Ela o viu antes que ele a visse, uma vantagem que não desperdiçaria. Evelyn não fazia nada sem intenção, e esta noite não era exceção. Depois do encontro com Nicholas, algo nela havia sido aceso, uma chama que não queimava, mas consumia. E Silas? Silas seria a lenha. Ela atravessou o salão, ignorando os olhares curiosos e provocativos que a seguiam. Quando chegou ao balcão, parou ao lado de Silas, que levantou os olhos, surpreso, mas não suficientemente atento. Evelyn, ele disse, inclinando-se levemente, a voz cheia de desdém mascarado de cortesia. Não sabia que você frequentava lugares como este.
Achei que sua espécie preferisse salões com lustres de cristal. Ela ignorou o comentário, pedindo uma dose de uísque ao barman, sem sequer olhar para Silas. A forma como ela não reagiu já foi o suficiente para desarmá-lo por um momento. Quando o copo foi colocado à sua frente, Evelyn pegou a bebida e virou o corpo, finalmente encarando-o com um sorriso que era tudo menos amigável. Silas, ela começou, a voz baixa, mas carregada com a força de uma tempestade. Sabe, sempre admirei a sua capacidade de encher um espaço com tanta confiança para alguém que nunca conseguiu nada sozinho. O sorriso de Silas vacilou, mas ele recuperou a postura rapidamente. E sempre admirei sua capacidade de falar tanto e não dizer nada. Evelyn soltou uma risada curta, inclinando-se para ele. Ah, mas eu digo, Silas. Digo muito. Por exemplo, sabe o que eu disse ao xerife esta manhã? Disse que, se ele quisesse entender por que tantos terrenos ao redor de Blackthorn Valley estavam sendo comprados por valores absurdamente baixos, ele deveria começar olhando para o seu nome nos contratos. O rosto de Silas endureceu. Evelyn notou o músculo em sua mandíbula se contrair e soube que tinha acertado. Ela continuou antes que ele pudesse responder, sua voz mais alta agora, suficiente para que os homens ao redor começassem a prestar atenção. É isso mesmo, pessoal. Nosso querido Silas aqui está comprando terras por meio de ameaças e chantagens. Aposto que ele conta histórias bonitas para vocês, dizendo que está salvando a economia local, enquanto tira o sustento das famílias. O murmúrio ao redor aumentou, e Silas tentou se levantar, mas Evelyn deu um passo à frente, bloqueando seu movimento. Senta, querido. A noite ainda está jovem. Você está louca, Evelyn, ele sibilou, a raiva vazando em cada palavra. Você não tem provas. Ah, mas eu tenho. Ela puxou um envelope do bolso interno do casaco e o abriu com exagero teatral. Vejo aqui uma assinatura sua, um contrato para as terras dos MC Alistairs. Estranho, porque ouvi dizer que eles não queriam vender. E, no entanto, aqui está o nome deles, junto ao seu. Que coincidência, não acha? Silas estendeu a mão para pegar o documento, mas Evelyn o puxou para longe, sorrindo como uma gata que acabará de pegar um rato. Você acha que eu vim aqui sem pensar, Silas? Sou uma Blackthorn. Eu não erro. O silêncio no salão era quase palpável agora, os olhares de todos fixos em Silas. Ele se levantou, finalmente, a raiva evidente em cada linha de seu rosto. Isso não acaba aqui, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Evelyn inclinou a cabeça, como se considerasse a declaração. Então, ela sorriu novamente, o tipo de sorriso que faria até o diabo reconsiderar seus planos. Ah, querido, para você, acaba. E sabe por quê? Porque eu nunca perco. Ela pegou o copo de uísque, virou o líquido em um gole só, e jogou o copo vazio no balcão antes de sair, deixando Silas para encarar os olhares e cochichos de toda a sala. Quando Evelyn cruzou as portas do salão, o vento frio a recebeu como um aplauso silencioso. Ela não olhou para trás. Não precisava. O estrago estava feito, e Silas nunca seria o mesmo depois daquela noite. O barulho do salão morreu assim que Evelyn empurrou as portas para sair. Mas, atrás dela, os passos de Silas ecoaram, pesados e carregados de fúria. Ela não precisou olhar para saber que ele a seguia. Sentiu o peso de sua raiva no ar, como se o ódio dele tivesse forma e pudesse alcançá-la. Evelyn! Silas gritou, a voz ressoando na noite fria. A multidão do salão se espremeu para as janelas e portas, curiosa, como abutres rondando uma carcaça. Ela parou no meio da rua, iluminada pela luz amarelada que escapava das janelas do bar. Virou-se lentamente, os braços cruzados, o rosto impenetrável. Sua postura gritava confiança, mas seus olhos eram duas lâminas prontas para o corte. O que foi, Silas? Veio oferecer outra demonstração da sua genialidade, perguntou, inclinando a cabeça. Sua voz era um misto de desprezo e ironia, cada palavra meticulosamente escolhida para acertá-lo onde doía. Ele avançou 2 passos, os punhos cerrados, o rosto vermelho de raiva. Você acha que pode sair por aí espalhando mentiras sobre mim? Você acha que pode me expor assim e sair impune? Mentiras. Ela riu, um som baixo e perigoso. Você é tão previsível. Acha que pode enganar todo mundo, mas comigo, Silas, comigo, você não passa de um livro aberto.
E, francamente, não é uma leitura muito interessante. Silas não hesitou mais. Deu um passo largo e ergueu a mão, pronto para acertá-la. O movimento foi rápido, mas Evelyn já esperava. Com a agilidade de um predador, ela se esquivou e agarrou o braço dele no ar, torcendo com força. O som de sua bota estalando contra a canela dele ecoou na rua silenciosa, seguido por um gemido de dor enquanto ele caía de joelhos na poeira. Você realmente ia tentar me bater, Silas. Evelyn se abaixou levemente, a voz baixa e gélida, próxima ao ouvido dele. Isso é o melhor que você tem? Um homem grande, tão seguro de si, reduzido a isso? Patético. Silas tentou se levantar, mas Evelyn o empurrou para trás com uma força surpreendente. Ele caiu sentado, a expressão no rosto dele oscilando entre humilhação e uma raiva impotente. Evelyn olhou ao redor, garantindo que todos estivessem vendo, e claro, estavam. O bar inteiro havia saído para a rua, formando um círculo ao redor dos dois. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de Silas tentando recuperar o fôlego. Ela se endireitou, ajeitando o casaco com a calma de quem acabou de realizar um trabalho rotineiro. Essa é a diferença entre nós, Silas. Eu luto com a cabeça e ganho. Você luta com os punhos e perde. Silas a encarou de baixo, os olhos faiscando. Isso não acaba aqui, Evelyn. Você disse isso lá dentro. E adivinha? Ela inclinou-se, um sorriso gelado atravessando o rosto. Já acabou. Porque enquanto você continuar jogando esses seus joguinhos sujos, eu sempre vou estar um passo à frente. E se você vier atrás da minha família de novo, da próxima vez eu não paro no seu ego. Vou destruir tudo o que você tem. Com isso, Evelyn virou-se e caminhou para longe, deixando Silas sentado na poeira, com os olhos de toda a cidade cravados nele. A tensão no ar era quase sufocante, mas ela não se importava. Ao virar a esquina, sorriu para si mesma. Não havia nada mais satisfatório do que destruir um homem como Silas com as próprias mãos, e garantir que ele nunca se esquecesse disso. Muito obrigado por assistir. Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.